Gente, boa tarde, né? Queria agradecer ao Felipe pelo convite, é sempre muito bacana, né, tá podendo trocar informações, na verdade. Eu sempre falo que aqui tem o pessoal, pode deixar, depois a gente vai apagando, se vocês não estiverem vendo o caso direitinho. Trocar experiência, tem um pessoal da graduação aqui que a gente vai mostrar algumas coisas que provavelmente vocês já viram. E hoje não tem, essa conversa não vai ter nada de lesões mirabolantes, lesões muito raras, lesões que vocês nunca vão ver na vida, são lesões frequentes, né? Quando o Felipe pediu para eu vir falar aqui com vocês, o intuito era mostrar lesões que aparecem no consultório. E a maioria de vocês aqui, com exceção do pessoal da graduação, já clínica, atende paciente, então a gente vai ver lesões que aparecem, não são lesões raras e nem lesões que são lesões que não vão acrescentar muito. Eu trouxe os casos clínicos, na verdade, quase nada de slide escrito, então eu vou falar basicamente dos casos, a gente vai conversar, a gente vai trocar experiências, porque depois do almoço, né, o objetivo é manter vocês acordados e fazer alguma coisa bacana, alguma coisa dinâmica. Então eu não quero ficar falando aqui sozinho, a gente vai trocar informações, eu vou pedir ajuda de vocês em algumas situações para a gente tornar essa nossa conversa mais dinâmica, né? Só me apresentando, né, eu já sou formado há um tempinho, ele estava falando que fez o mestrado 2003, mais ou menos na mesma época minha, então a gente tem provavelmente contemporâneo de idade. Eu fiz a minha graduação em Bauru, lá na USP, né? Depois eu fui fazer o mestrado e doutorado onde eu conheci o Felipe e trabalho então nessa área de estomatologia desde 2001. Trabalho em duas prefeituras também, eu trabalho na prefeitura de Suzano, na prefeitura de São Paulo, eu moro em Suzano, lá eu atendo na prefeitura como clínico geral, então eu falo que é atenção básica. E em São Paulo, né, eu trabalho num centro de especialidade odontológica, onde eu faço exclusivamente estomatologia. Eu falo que eu sou pior do que o pai do Cris, né, porque eu tenho 5 empregos, né? Eu trabalho na prefeitura de São Paulo, na prefeitura de Suzano, a gente dá aula na Brás Cubas, né? Hoje é dia de aula, a gente vai sair daqui, vai lá para Brás Cubas dar aula. A gente dá consultoria nessa parte da CK Estomatologia e eu tenho também a empresa de CD Concursos que ministra aulas de concurso para dentistas. Então vou começar com um caso já bem... Você pode apagar para mim? Como que você chama mesmo? João. Obrigado, João. Então vou começar com um caso já bem, né, florido para a gente mostrar o que pode aparecer. Claro que isso é um caso que super assim, chocante, porque todo mundo, até o leigo batendo o olho já sabe que é alguma coisa séria, né? Mas como o intuito hoje é falar de lesões frequentes, essa é sim uma lesão muito frequente. Qual que é a hipótese diagnóstica aí que vocês dariam? Carcinoma, mas qual tipo? Que a gente fala de câncer bucal, a gente fala carcinoma, né? Só que carcinoma, se a gente pegar no livro, tem uma paulada de carcinoma, né? Carcinoma de células basais, carcinoma espinocelular, que é o mais comum, tem os adenocarcinomas. Esse é um carcinoma espinocelular, ou também chamado de carcinoma de células escamosas, ou também chamado de carcinoma de epidermoide. Então é a mesma coisa, são sinônimos, né? Esse é um caso que eu vou contar um pouquinho a história, porque é um caso assim, um pouco diferente do que, além da apresentação clínica, o paciente era um pouquinho diferente e eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre esse caso. Esse paciente é jovem, né? A foto dá para ver que não é um paciente tão velho, assim, ele tinha menos de 40 anos, bem menos, na verdade, 32 anos, né? E já estava com uma lesão desse tamanho. Ele falou que, assim, claro que obviamente não começou desse jeito, mas que a história veio evoluindo durante 1 ano. O que vocês primeiro acham, né? 1 ano é muito tempo, pouco tempo de evolução? Muito? Pouco, muito, né? E aí depende, relativo, é muito relativo mesmo. Para chegar nesse tamanho, eu acho pouco tempo.
né? Então eu vou colocar aqui minha opinião, mas para chegar nesse tamanho eu acho pouco tempo. Só que a gente nunca pode também confiar 100% no que o paciente fala. É 1 ano. Será que foi 1 ano mesmo? Será que não foi mais tempo? Né? Mas essa é a informação que o paciente me deu. Na verdade, essa foto assim, é uma foto até de WhatsApp. Eu recebi essa foto de uma amiga, minha amiga falou: Darcio, será que você pode atender esse paciente? Esse paciente é um paciente carente que está buscando tratamento e não consegue fazer o tratamento na rede pública. Eu trabalho, como eu falei para vocês, na Prefeitura de São Paulo. Eu falei: não, rapidinho, eu falei para ela, manda esse paciente para cá que a gente vai dar um jeito de encaixar para tentar ajudar esse paciente. Aí o paciente veio, tipo, no dia seguinte que ela me mandou o WhatsApp. Ele é um paciente que não morava tão perto, eu trabalho lá na ZL, no Itaim Paulista, na Prefeitura de São Paulo. Esse paciente veio de Osasco, né? Uma caminhada relativa para dentro do município de São Paulo. Praticamente tem que atravessar a cidade inteira. Aí ele veio e sentou lá na recepção. A recepção é bem grande, bem ampla lá na prefeitura. E uma coisa que chamou muita atenção já desde cara. Vocês imaginam qual que é o estereótipo de um paciente assim, que está com uma lesão desse tamanho? É ele mostrar para todo mundo ou ficar retraído? A maioria falou ficar retraído. E eu também concordo, porque é uma lesão extremamente grande, né? Que gera todo mundo que olha já vai olhar e vai ficar olhando, porque é uma coisa muito diferente, muito grande até, né? E esse paciente me chamou a atenção, porque ele estava lá na sala de espera, com o braço para trás, estava sentado e estava não queria esconder de ninguém. Então isso já me chamou a atenção naquele primeiro contato, porque a gente fala que o processo diagnóstico começa naquele primeiro contato que tem com o paciente, e isso já me chamou a atenção naquele primeiro momento. Né, eu olhei e falei, nossa, diferente, né? Porque a imagem que eu pensei que ia encontrar depois que eu vi essa foto era que o paciente já está cabisbaixo, escondendo, com uma máscara talvez, mas ele estava com o braço para trás, assim, sentado e para todo mundo ver. Né? Então isso já me chamou a atenção naquele primeiro momento. Segunda coisa importante que a gente fala do processo diagnóstico, como que a gente faz? Vocês lembram das manobras, o que a gente pode usar como nosso arsenal para a gente chegar no diagnóstico? O que a gente pode usar dos nossos sentidos para o diagnóstico? Aqui o que vocês estão usando? Visão, né? A gente está olhando. O João falou de tato. Também é muito importante, porque, por exemplo, uma lesão, um carcinoma, tem que característica? A gente chama de borda endurecida, firme pode ser. Não é uma lesão molinha, fibrosa. E alguém sabe por que essa lesão é dessa forma? Ela é borda endurecida? Tudo tem um porquê, né? Vocês estão numa disciplina de estomatopatologia, né? E por que essa lesão é firme, dura na hora? É porque tem tecido ósseo? Não, né? Mas por quê? Você falou da parte histológica, mas por quê? Por que ela tem borda endurecida? Alguém arrisca? Vocês que passaram na SEMI há pouco tempo aí? Uma lesão maligna, ela tem muito ou pouca célula? Geralmente muito. Célula e o índice de proliferação é grande. Então o que acontece? Como ele é muito celularizado e tem muita célula, a concentração de célula vai tornar aquela região mais endurecida. Então é a grande quantidade de célula proliferando, com índice de proliferação maior, torna aquela característica clínica dessa lesão endurecida. Então eu sempre falo que é bonito a gente entender, por isso que a gente tem patologia, né? Para a gente entender o que está acontecendo, a gente vê clinicamente e entender o que está acontecendo na microscopia. Então tem muita célula, por isso é mais duro. Segundo fator, é uma lesão o quê? Ulcerada. Por que é ulcerado um câncer?
Alguém sabe? Expõe conjuntivo. Essa é a definição. Mas por que fica ulcerado? Porque degeneração é bactéria. Por que acontece a degeneração? O pessoal, os alunos falam, nossa, professor, você é muito chato. Você fica perguntando por quê, mas é para todo mundo entender. Vai entrando no assunto. Porque eu gosto dessa coisa, de entender. Não é só ver e decorar. Você falou degeneração do epitélio. Mas por que acontece... Mas por que tem essa úlcera? Por que acontece a formação da úlcera? Expõe conjuntivo, dói. Mas por que forma essa úlcera numa lesão maligna, geralmente um carcinoma? Isso, perfeito. Porque a célula epitelial, o tecido epitelial de uma forma geral, ele não tem vascularização. Da onde vem a nutrição de oxigênio e nutrientes celular? Através do conjuntivo. Só que se a célula, aquele tecido começa a ficar grandão, começa a proliferar, o que acontece? Uma hora aquela célula que está lá no meio, na parte mais distante do vaso, vai morrer. Não é verdade? Então, porque não está recebendo nem oxigênio, nem nutrientes. Aí ela morre. Ela morrendo, o que acontece? Necrose. Necrosou, forma a úlcera. E aí, por isso tem essa explicação de úlcera numa lesão de um câncer. Falta de nutrição sanguínea, né? No meio, na parte mais distante do tecido em relação ao tecido conjuntivo. Então deu para entender isso? Isso é importante, porque é uma coisa patológica, mas que mostra o porquê que clinicamente se manifesta dessa forma. Então vocês falaram de visão, tato, o João falou de tato. O que mais a gente pode usar como... Olfato. Vocês usam normalmente o olfato no processo diagnóstico de vocês? Dá um exemplo de patologia que vocês podem diagnosticar com o olfato. Necrose pulpar. Não precisa ativar, né? Já sei. Necrose pulpar, na hora que a gente faz a abertura coronária, né? Tá fazendo a abertura coronária e entra na câmara pulpar, já sobe o cheiro. É olfação assim... 100%, né? Então, quando os professores, na época da graduação, falavam, olfação, eu ficava viajando, ficava pensando, nossa, mas o que é isso? Como que será isso, né? Só sentindo que dá para saber. E essa situação de um câncer muito avançado, também tem um cheiro característico, cheiro de necrose. Então, na hora que ele passou por mim, já veio aquele cheiro, já também chamou atenção. Então você vê que antes de conversar mesmo com o paciente, eu já tantos subsídios clínicos que eu falo que o processo diagnóstico é muito mais do que ver uma foto no WhatsApp, né? Então eu vi a foto, claro que chamou atenção pra caramba, mas antes do paciente de falar, oi, e aí Márcio, tudo bom? Já um monte de coisas a gente tem de subsídio para chegar no diagnóstico. Óbvio que na hora que a gente bate a foto bate o olho nessa foto, a gente já fala que é um carcinoma. Mas olha quanto detalhe clínico ele trouxe só de ver o paciente e o paciente entrar no nosso consultório. Tanto era o cheiro tão intenso que a nossa sala já não é tão grande, a gente teve que colocar as meninas que trabalham comigo, a gente trabalha em 3 equipes lá, é um ambiente que não tem separação por biombo, todo mundo teve que colocar uma segunda máscara, porque o cheiro ficou muito intenso, né? Só para vocês terem uma ideia do que representava essa questão de olfação. Aí eu comecei a conversar com o paciente. Né, a anamnese é essencial, é crucial para o processo diagnóstico e ela é o primeiro passo, não é, como eu falei para vocês, não é o primeiro passo, eu já dei alguns passos antes da própria anamnese. Então o paciente chegou e a gente começou a conversar. Aí ele falou, doutor, eu estou já há mais um ano, né, que eu estou tentando fazer, então tinha um ano que ele foi procurar o tratamento, eu já estou mais de um ano nessa via crucis, eu estou procurando serviços e eu não estou conseguindo tratamento. Eu já fui lá no HC, no ICESP, que é o Instituto de Cancerologia do Estado de São Paulo, né, lá junto com o HC, eu já fui no Hospital Santa Marcelina e eu fiz as consultas, mas não fui atendido.
Então a gente começa a ficar até, de certa forma, um pouco chateado, revoltado um pouco com o sistema de saúde, né, como ele funciona. Falou, nossa, mas como que o profissional tem coragem de deixar um paciente assim, sem nenhum tipo de tratamento? E aí a gente conversou, tal, mas pode ficar tranquilo que você não conseguiu o tratamento nessas duas instituições, eu vou fazer um encaminhamento para você para uma terceira instituição para a gente resolver o seu problema. E nesse papo ele já começou a falar, é que você sabe, né, doutor, eu queria mesmo era ser tratado lá no AC Camargo, não sei o quê. AC Camargo, não sei se vocês sabem, é um hospital de câncer, né, de São Paulo. Eu falo que se eu tiver um tumor maligno um dia na minha vida, eu quero ser tratado lá também, porque em relação a tratamento de neoplasias malignas é referência. Câncer de cabeça e pescoço, muito lá. Lá tem profissionais top lá. E aí ele começou a falar isso, eu falei, não, será que você não pode fazer também uma carta para encaminhar? Eu falei, Márcio, eu até posso fazer isso, mas eu não tenho nenhum poder em relação ao encaminhamento seu para lá, porque do serviço público eu não consigo fazer esse encaminhamento direto para o AC Camargo. Mas eu faço essa carta, já que você quer, eu faço sem problema, só que eu não sei como que você vai entrar nesse serviço. Então, e eu falei, ele tinha praticamente todos os dentes ainda, eu falei, já sabendo que você tem isso e que eu preciso fazer um preparo de boca, eu já vou marcar um retorno para você para fazer um preparo de boca também, porque provavelmente ele ia necessitar de radioterapia também, né? Então, esse preparo de boca visava mandar o Márcio já para o cirurgião de cabeça e pescoço, depois para o radioterapeuta já zerado, sem nenhum tipo de problemas bucais, já tudo. E na hora que eu fiz o exame clínico, o que eu observei? Que aqueles dentes que estavam nessa região aqui, ó, a quadrante 4, já estavam todos com um comprometimento periodontal muito significativo, tanto por problema de dificuldade de higienização, quanto também porque o tumor estava começando aqui no lábio, mas estava já indo para a região de gengiva. Então, ele estava com todos aqueles dentes amolecidos. Falei, putz, eu tenho que dar um jeito ajudar o Márcio e fazer esse preparo, fazer um monte de exo. Então, marquei ele para uma consulta seguinte para começar a fazer esse preparo. Ah, você não fez a biópsia na mesma sessão? Não, porque ele já tinha o resultado da biópsia, ele já tinha o resultado de carcinoma espinocelular. Ele pediu para ir para ser Camargo, ele já sabia. Já sabia, na verdade ele já tinha o resultado da biópsia, era carcinoma espinocelular, e ele já tinha passado nesses 2 serviços. Então eu fiz o encaminhamento para um terceiro hospital da rede pública, e ele pediu essa carta do AC Camargo para ele tentar dar um jeito lá para ver se ele conseguia no AC Camargo. Aí ele pedia, lá na prefeitura funciona assim, eu faço o encaminhamento, ele vai para uma outra sala, nessa sala a Eliane, que faz esse encaminhamento, ela pega o nome do paciente e assim que surge a vaga, ela liga para esse paciente para falar da vaga. Geralmente não tem a vaga imediata, né? Não tem uma vaga assim de bate-pronto. Então o que aconteceu? O paciente foi embora, o Márcio foi embora, e a Eliane já veio, assim, logo depois que ele foi embora, passou lá com ela, já veio falar, doutor, eu não vou conseguir encaminhar o Márcio. Eu falei, nossa, por quê? Que absurdo, né? Como você não vai fazer isso, Eliane? Não, ele precisa, você viu, né, que ele está precisando. Achando sempre do lado do paciente, né, nesse momento. Ah, doutor, aqui consta que ele foi em 2 hospitais mesmo. E ele passou por todo o processo no ICESP, então fez consulta, fez exame pré-operatório e foi marcada a cirurgia, aí ele não ia. No segundo hospital, a mesma coisa. Ele passou por todo o processo, consulta, exame pré-operatório, foi marcada a cirurgia, ele não foi. E aí a história muda, né? Porque a gente só tinha escutado a versão do paciente. Eu estava com dó do paciente, falei, poxa, eu vou ajudar o paciente. E aí vi o outro lado, o paciente teve a oportunidade e não fez o tratamento. E a gente não consegue entender o porquê, né? Se é chamar atenção, porque só o fato dele estar sentado lá mostrando assim para todo mundo, eu vi que ele estava querendo chamar a atenção de alguma forma, né? E a conversa dele era sempre, não, eu não sei quem vai falar para uma emissora de televisão também, para eu mostrar o meu caso, porque eu quero fazer o tratamento no AC Camargo, não sei o quê.
e aí a história virou, né? Então, você vê que o que a gente escuta do paciente, às vezes a gente um pouquinho, vai para o lado para onde, né, ele quer que a gente vá. E o que aconteceu? Uma semana depois ele veio, eu comecei a fazer o tratamento, já fiz uma exodontia. E eu falei, Márcio, você vai voltar várias vezes aqui ainda, porque eu preciso fazer um tratamento completo. Fazer raspagem, fazer exodontia, fazer todo o preparo da sua boca para quando você for fazer o tratamento, resolver. Ele veio uma vez, eu extraí um dente e ele nunca mais voltou. E aí na hora que a gente ligava para ele, não, é muito longe para mim, não sei o que, ele começou a ser evasivo. Ele não quer dizer, não conseguimos fazer o tratamento dele também. Tá? Então esse é um caso um pouco que mostra, assim, um pouquinho até de, num primeiro momento, uma coisa que choca, né? Num segundo momento, aquela coisa de querer acolher o paciente. Num terceiro momento, a gente vê que não era bem a história do que o paciente falava. E num quarto, fala, nossa, o que aconteceu com o paciente? O que esse paciente tem na cabeça, né? E para não querer fazer o tratamento e não entender. Né? Então esse é um caso que não tem um desfecho, porque no final a gente acabou perdendo um pouquinho o... Mas esse paciente específico, ele era etimista, tabagista? Não, ele era tabagista, mas também, você vê, o cara era uma pessoa nova, né? 32 anos para um carcinoma desse tamanho é muito significativo. Ele não tem nenhum problema assim? Nenhum problema de sistêmico. Ninguém da família? Não, ele foi sozinho e ele, sistemicamente, ele não tinha nenhuma outra, não era hipertenso, não era diabético, não era... Ele trabalhava na lavoura para pegar sol? Ele trabalhava, como você vê que ele tá com boné, ele trabalhava na rua. Ele não era agricultor, mas ele trabalhava na rua vendendo, ele era ambulante. Então, isso foi um fator, provavelmente, o mais relacionado com o desenvolvimento dessa lesão. Então, outra coisa importante, né? Fator etiológico dessa lesão: radiação solar. É só radiação solar que é o fator etiológico, está relacionado com o desenvolvimento dessa... Um pouquinho de tabagismo também. Genético, talvez um dos mais importantes, né? Porque a gente fala assim, quem toma sol e é muito claro vai formar uma lesão de câncer se não se cuidar. Pode, a gente não pode afirmar com certeza. Mas imagina, esse cara tem 32 anos, olha o tempo, pouco tempo que ele tomou sol e formou uma lesão dessa. Tem uma característica genética que a gente fala assim, até a gente brinca um pouquinho. Câncer de boca não é para quem quer, é para quem pode. Então ele tem que ter algum problema genético, de alguma disfunção genética para o desenvolvimento dessa lesão e dessa magnitude ainda mais. Né? Então, problema genético tem relação, que ainda o projeto Genoma, o projeto Proteoma não resolveu. Então, por isso que ainda... Qual que é o tratamento de um câncer, tratamento padrão ouro de câncer de boca? Excisão cirúrgica, é cirurgia. Né? O pessoal fala, e radioterapia, Darcio? Radioterapia geralmente é complementar. Em que situação? Por exemplo, fez a remoção cirúrgica da lesão, viu que ficou margem comprometida, porque tem que remover a lesão e tirar margens sadias. Se ficou alguma margem comprometida, o que acontece? Aí faz radioterapia. Posso fazer um? Pode. Eu gostaria de você falar que você trabalha na área pública, porque eu também trabalho e identifico bastante. Nesse caso aí, ele falou de aparecer em televisão. E assim, é super comum a pessoa chegar lá e meter o pau nos SUS, porque não consegue tratamento, porque não sei o que, todo mundo se comove e tal. Mas em nenhum momento vai aparecer que ele ocupou vaga de outra pessoa no próximo, quando coloca o número dele lá, ele tem que ser atendido, aí demora um tempão, se ele não usa essa vaga não passa para outra pessoa. Depois conseguiram outra vaga para ele, quer dizer, ele ocupou vaga de outra pessoa. Um monte de profissional envolvido. E uma vez aconteceu de aparecer um caso de SEC no consultório, um paciente que nunca tinha feito tratamento, morava numa zona rural, um lugar difícil de acesso, e ele só apareceu quando estava quase seco. E aí, quando ele apareceu, imediatamente começamos o processo de encaminhamento, de fazer biópsia, não sei o quê. Quando me ligaram da referência da gente, que era Taubaté,
Mas a mulher me ligou me malhando de um jeito. Como que você não faz campanha de câncer? Você não faz visita para esse paciente? Então, tipo, a culpa de todos aqueles anos que o paciente ficou era do dentista que identificou, que deu o diagnóstico. Como que você chama? Era do SUS, Sueli. Suelen. O que a Suelen falou, eu vivo também isso, né? Porque você trabalha no SUS, eu também trabalho no SUS. E sempre quando eu falo que eu vou falar de câncer de boca, eu tenho dois objetivos principais. Aqui, vocês estão fazendo pós-graduação, tem o pessoal da graduação aqui. Você faz estomatologia? Faço, mas não Faz. Alguém mais faz estomatologia ou não? Eu acabo trabalhando com os pacientes com câncer e acaba desenvolvendo. Então a Yasmin também trabalha um pouquinho, ninguém mais trabalha com estomatologia, não? Então esse objetivo meu também, ele entra aqui para vocês. A estomatologia, ela geralmente fica muito esquecida lá no segundo, terceiro ano da faculdade, depois a gente quase não vê, né? E sempre quando eu vou falar de lesões bucais para um público que não faz estomatologia, eu tenho esse objetivo também, um pouquinho de mostrar, já chocar,